Bom dia, sexto ano. Nós estamos falando do capítulo 15, a crise do sistema feudal. A gente estava falando da peste negra. Aqui na página, a continuação é na página 35. Então, vamos lá? A peste negra se apresentava de duas maneiras. Havia a peste bubônica, que foi assim denominada por causa dos bubões, grandes feridas negras na pele, né? Devido à coagulação do sangue, e principalmente ela se desenvolvia na axilas e na virilha. Nesse caso, a doença era transmitida pela picada da pulga do rato contaminado e demorava até 3 semanas para causar a morte da pessoa infectada. Havia também a peste pneumônica, transmitida de indivíduos para indivíduo. Essa manifestação da doença era mais cruel do que a bubônica, pois matava as vítimas entre 2 ou 3 dias, período em que se observava intenso sofrimento. Aqui embaixo tem até uma imagem, né, das feridas. Quer dizer, nenhuma das duas era boa, viu, gente? Nas áreas urbanas, o acúmulo de lixo, a convivência com animais e a aglomeração de pessoas facilitavam muito a transmissão da doença, em suas duas formas. Em algumas cidades, as autoridades instituíam a quarentena, ou seja, isolava quarteirões dos bairros contaminados. No entanto, isso não resolvia o problema, uma vez que os ratos iam e vinham por todos os locais. As autoridades e a medicina da época não associavam a doença aos ratos. As atitudes das pessoas e as ações tomadas diante das mortes da própria doença variavam, refletindo características da sociedade de cada região e padrões de mentalidade da população. A busca aos responsáveis pela disseminação da doença gerou um aumento da violência nas cidades. Em algumas regiões, os judeus e os leprosos foram classificados como culpados pela pandemia. Sob a acusação de terem envenenado os poços d'água, muitos acabaram sendo perseguidos. A peste negra, contudo, era transmitida pelo ar e pelo contato físico, como mencionado anteriormente. Aos poucos, os médicos medievais identificaram essa possibilidade e passaram a pedir às pessoas que queimassem incensos e ervas aromáticas nas ruas. Porém, as pulgas de ratos não foram identificadas como transmissoras das doenças, quer dizer, eles sabiam muito pouco sobre a doença. Muitos burgueses ricos fugiam da cidade e isolavam-se em propriedades no campo. Outros aproveitavam a crise social ocorrida com a peste para criticar a igreja e as autoridades. Aqui tem interpretando documentos para vocês fazerem. Guerras e revoltas. Além da fome e da peste negra, um terceiro elemento contribuiu para a crise que acabou afetando a Europa feudal no século XIV. As guerras e as revoltas. É importante destacar que há certo grau de relação entre esses três elementos. Isso porque a insegurança causada pela fome e o temor em relação às epidemias geraram um clima propício para que ocorressem revoltas isoladas e locais, bem como conflitos armados envolvendo diversos senhores feudais e casas reais. A partir da segunda metade do século XIV, inúmeros conflitos sociais eclodiram na Europa, tanto no campo quanto na cidade. Em um deles, ocorrido por volta de 1301, os artesãos da região de Flandres, Holanda, chegaram a tomar o poder. No mesmo período, em Florença, na Itália, os trabalhadores têxteis também se revoltaram. Quer dizer, na realidade, todo mundo estava revoltado por causa da doença e não sabia o que era característico, e fora os outros problemas sociais que se tinha. Foi nas regiões onde atualmente estão a França e a Inglaterra que aconteceram os principais conflitos envolvendo camponeses e senhores. Nesses reinos, além dos problemas gerados pela peste, havia a revolta dos camponeses contra o aumento de impostos. Na Inglaterra, o principal conflito foi a revolta de Wat Tyler, em 1381. A motivação foi a criação de um imposto para financiar a luta contra os franceses.
Na região da França, a mais popular das revoltas ocorreu em 1358, a Jacquerie. No princípio, as investidas aconteceram nos arredores de Paris e posteriormente propagaram-se para outras regiões. Em geral, todas essas revoltas estão ligadas à situação de miséria e violência a que estavam submetidos os camponeses, além da pressão de suas obrigações feudais. Além das rebeliões camponesas ocorridas na França e na Inglaterra, aconteceram outras nas regiões da Península Itálica e da Península Ibérica. Mesmo com o rigor usado na contenção dessas revoltas, com o tempo houve melhora nas condições de trabalho dos servos. Nas cidades, os artesãos também se rebelaram. Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, essa guerra. A motivação política do conflito foi a sucessão do trono francês. A disputa se deu entre Filipe de Valois, proclamado rei da França, depois da morte de Carlos V, e Eduardo III da Inglaterra, que se considerava herdeiro do trono francês pela linha materna. Contudo, na França, a lei sálica impedia a sucessão monárquica por linhagem materna. Por isso, Filipe de Valois assumiu o poder com o título de Filipe VI. A disputa pela região de Flandres, importante centro comercial e produtor de tecidos, ampliou a motivação para o conflito, envolvendo também a economia naquela conjuntura. Na época, Flandres pertencia à França pelos laços de vassalagem. No entanto, para produzir seus tecidos, os artesãos flamengos dependiam de lã inglesa. Assim, o rei inglês reivindicava o trono francês por questões sucessórias e comerciais. A Guerra dos 100 Anos teve períodos alternados de lutas e tréguas. Casamentos entre membros da nobreza eram arranjados em uma tentativa de selar a paz entre os dois reinos. Outros motivos para a interrupção das lutas foram a peste negra e a proibição dos confrontos armados pela Igreja durante os períodos de Quaresma. A primeira fase das lutas foram marcada pelas derrotas dos franceses, em famosas batalhas como a de Crécy, em 1346. Ao longo da guerra, os ingleses mostraram-se superiores aos franceses em técnicas e estratégias de combate. Isso se deve a vários fatores. Um deles se refere ao fato de grande parte do exército francês ser composta de nobres e cavaleiros, e no exército inglês os homens servirem sob contrato e receberem um pagamento. Assim, diferentemente dos franceses, eles não lutavam por laços de fidelidade e vassalagem. Aos poucos, o feudo deixou de ser o único local para o recrutamento, pois nas cidades também se encontravam homens para os exércitos. Foi entre os ingleses que o uso dos soldados profissionais se popularizou. A superioridade das tropas inglesas também se devia ao fato de que, além de terem armamentos de melhor qualidade, estavam submetidas a uma rígida disciplina militar. Além disso, sem uma armadura pesada, os soldados podiam se movimentar com mais rapidez que os franceses. Experientes, os arqueiros ingleses conseguiam atingir os cavaleiros nas partes vulneráveis da armadura, porque eles usavam armaduras para se defender. As batalhas aconteceram em território francês. No início da guerra, os ingleses venceram várias batalhas e conquistaram parte da Normandia. Depois de uma série de reviravolta, alguns protagonistas, por uma jovem camponesa chamada Joana d'Arc, os franceses recuperaram e a paz finalmente foi restabelecida em 1453, quando o exército francês expulsou os ingleses de seu território, exceto o porto de Calais. Joana d'Arc, ela se destacou como guerreira, mas acabou sendo queimada na fogueira porque eles acreditavam que a força que ela tinha em tudo só podia ser uma bruxa. Fragmentação do sistema feudal, página 41. As consequências da crise do século XIV foram sentidas. De fato,
No século seguinte, na Europa Ocidental, manifestaram-se na forma de redução da população, crise econômica e enfraquecimento do poder político dos nobres, o que resultou no fortalecimento dos reis e na centralização do poder. Os nobres sofreram com a ausência de mão de obra, porque muitos dos camponeses que sobreviveram às guerras e a pestes foram para as cidades, onde poderiam trabalhar com o comércio. Embora a terra ainda representasse uma importante fonte de riquezas e prestígio social, já não era mais a única alternativa para a sustentação da sociedade. Quando eles viram isso, é lógico que eles preferiram ir para a cidade, que era um serviço mais fácil. Em face da redução gradual de seu poder, a nobreza buscou uma compensação ao investir em refinamento de seus hábitos e de seu vestuário. Os burgueses enriquecidos se uniram aos nobres por meio de casamentos, visando a obtenção do status e projeção social. Na página 42, a partir do século XV, novas estratégias empregadas nos campos políticos, econômico, social e cultural redimensionaram o antigo mundo feudal. No final da Idade Média, o comércio se tornou uma atividade bem estabelecida, sendo praticada principalmente pelos burgueses. Também houve a monetarização das práticas comerciais com a utilização de moedas para compra e venda de mercadorias. A crise do século XIV na Europa acabou por resultar na ascensão de uma nova sociedade. O vácuo deixado pela nobreza feudal foi aos poucos sendo preenchido pela burguesia. A antiga economia fechada e rural deu lugar a uma nova economia baseada no comércio. Assim, a gente termina o capítulo 15 e na próxima aula, que é amanhã, nós vamos... Amanhã não, desculpa, só segunda-feira, eu tô achando que hoje é segunda-feira. Na segunda-feira que vem, a gente volta com a correção dos exercícios. Desculpa, eu tô na semana errada, gente. Desculpa, na próxima aula, que é amanhã mesmo, eu tô toda confusa, a gente volta para corrigir os exercícios, ok? Tchau, fiquem com Deus, gente. Desculpa de novo.